Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é direto e reto do campeonato baiano, E no campeonato baiano, né, a atração é o Bahia, né? Bahia agora com o início de uma nova formatação, criando muita expectativa. E quando essa expectativa não corresponde ao que se imagina, óbvio, cria-se algumas polêmicas e esse início do trabalho do Renato Paiva aí, do Grupo City, está gerando muitos burburinhos, muitas opiniões, que na minha opinião é tudo muito normal. O que eu vou repetir, sempre vou repetir isso, porque é a minha opinião. O Grupo City não tem nenhum time com as características que ele vai ter que administrar aqui no Brasil. E não é por causa do Bahia, é por causa do nosso país, a cultura do nosso país. Então o jeito de administrar clube, futebol, contratações que o Grupo City tem pelo mundo, aqui ele vai ter que adaptar, senão vai dar merda. Simples assim. Não estou falando que o Grupo City é ruim. Entenda. Vou desenhar. Não estou falando que o Grupo City é ruim, que não entende. Mas em nenhum país que ele tem time, tem as características do Brasil. Aqui é diferente. O próprio Dexter do Botafogo já falou isso. É diferente. O Dexter está até já batendo de frente com a lei da SAF aqui no Brasil. Provavelmente, esses caras que estão comprando times aqui no Brasil, eles estudaram muito bem a lei da SAF aqui no Brasil. E não existe no Brasil lei que não tenha brecha. Não existe no Brasil lei que não tenha brecha. Aqui no Brasil as leis já são criadas propositalmente com brecha. Então, vou continuar com a minha opinião. Vai dar certo? Acredito que sim. City, Bahia vai dar certo. Mas tem que adaptar a realidade do Brasil. Não adianta vir com o que ele fez no Manchester City, não sei o que lá City, no Cacete ao 4 City. Aqui não vai dar certo. É diferente. Aqui é Brasil. Bom, e começa, né, essas polêmicas aí. Já de alguns torcedores com o time, jornalismo com o time, com o treinador, já teve um burburinho aí, um bate-boca, a emissora da Band lá, a apresentadora já falando alguma coisa, a torcida já não gostando, o repórter fazendo uma pergunta, eu acho que foi até o Puco, se eu não estiver enganado, ele já dá uma resposta atravessada, que é uma característica do treinador português. Do treinador português não, é uma característica do português. O meu avô era português, tá? Então eu sei o que eu estou falando. E convivi com muitas pessoas de Portugal, que têm uma paciência bem menor do que a nossa. Bem menor do que a nossa. Então isso tudo é um critério de adaptação da torcida, do jornalista e do Renato Paiva com o país. Porque o Renato Paiva está numa condição completamente diferente de alguns compatriotas seus aqui. O Renato Paiva chega numa condição diferente da do Abel Ferreira. Ele chega numa condição diferente da do Vitor Pereira, que está no Flamengo. Ele chega numa condição diferente da do treinador do Botafogo. Então, o Renato Paiva também tem. Eu não vou falar, não vou usar a expressão que a menina lá da emissora falou, dar uma baixada de bola. Não vou usar essa expressão. Mas o Renato Paiva tem, neste momento de início, de ter, lógico,
Se eu fizer uma pergunta idiota, ninguém tem paciência para ficar respondendo pergunta idiota. Mas eu não acredito que o Puco, tá? Que eu já até fiz uma live com o Puco uma vez, participei de uma live com ele, eu não acredito que ele ia fazer uma pergunta idiota. O Puco não faz pergunta idiota. Tá? Ele deve ter feito uma pergunta normal, que talvez bateu no calo de Renato Paiva. Talvez bateu. E o português em si, ele não gosta de ser muito contestado. E quando ele é contestado, ele é dar na canela. Mas vai receber na canela também. Vai receber na canela também. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio de todas as partes. Jornalistas, baianos, nordestinos, torcida, Grupo City, treinador, jogador, para que nesse momento de início do zero, que não se crie já muita divergência, que não vai adiantar nada, vai atrapalhar. Vai atrapalhar. E o Bahia jogou pelo Campeonato Baiano contra o Barcelona de Ilhéus. Teve chuva, o campo ficou meio complicado, mas o Bahia conseguiu o triunfo. Venceu de virada por 2-1. E aqui eu não vou ficar em cima do muro, não. O Bahia mereceu o triunfo? Não. Não mereceu. Não jogou mais do que o Barcelona. Fez os 2 gols, eu vou falar, mereceu porque fez os 2 gols e o Barcelona só fez 1. O Barcelona teve pelo menos umas 3 ou 4 chances no contra-ataque. Se os jogadores do Barcelona pensam mais no coletivo do que no individual, tinha matado o jogo feito 2-0 no segundo tempo. Mas a maioria dos jogadores pensaram no individual, na promoção individual, não em um time ganhar. Poderia ter feito 2-0 no Bahia. Acabou não fazendo. Em 2 lances, tá? Depois das mudanças, depois de Renato Paiva ter mudado, ter botado Jacaré de ala, o cacete, ter mudado o ataque, pá, coisa e tal, conseguiu ali o gol com o Biel, que foi um dos poucos que jogaram bem, e o Goulart que entrou, deu passe, né, para um gol ali com o Biel e depois fez o gol de cabeça. Mas o Bahia não jogou bem. O Bahia não jogou bem. Na minha opinião, não mereceu. Porque o Barcelona jogou 70% do tempo melhor. 70% do tempo melhor. Mas futebol. Sei que a torcida vai falar, Magalhães, o que importa é o triunfo. Concordo com você. O que importa é o triunfo. Agora o que eu estou falando, jogou bem? Não. Mas conseguiu o triunfo. Isso é o que vai contar lá na frente. É os 3 pontos. Então, irmão, isso vai acontecer. Vai ter time que vai jogar bem pra cacete, não vai ganhar. Igual o Bahia já jogou bem várias vezes. Não tô falando agora, não. Em outros campeonatos. Jogou pra cacete, perdeu. Jogou pra cacete, perdeu. E tem dia que joga mal e ganha. É assim que funciona. Mas a gente tem que falar. Jogou bem? Não. Mereceu ganhar? Não. Mas ganhou. Então é isso que importa. E é sobre isso que a gente vai falar nesse momento aqui, rapidinho. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia minha porreta, mandar um abraço lá para toda a galera do nosso WhatsApp, que eu até perguntei aqui no WhatsApp, galera, a galera tá sabendo aí, eu não tô gravando com o meu equipamento, tá? Meu computador deu pau, não tem mais jeito, então vou ter que comprar um outro, mas agora não vai dar para me comprar, então eu voltei a gravar com o celular. Arrumei um celular até aqui que tem uma câmera muito boa, né? Tô gravando com eles, peguei o celular só pra gravar e fico usando o meu velhinho de guerra aqui pra ver as notícias. Até perguntei a galera do WhatsApp aqui pra saber qual foi a pergunta que o Puco tinha feito, mas até agora não me responderam aqui. Tô querendo saber aqui qual foi a pergunta que o Puco fez, que deixou talvez lá o treinador do Bahia chateado, mas isso faz parte. Ainda não me mandaram, mas deve ter perguntado sobre rodízio de jogadores, alguma coisa desse tipo, que ele ficou irritado. Então, dá um abraço aí pra galera do nosso WhatsApp.
Então peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 4512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. O Renato Paiva iniciou com o Marcos Felipe no gol, Cicinho na lateral direita, Canu e Raul Gustavo na zaga. Eu vou repetir. Na minha opinião, o Canu é melhor do que o Raul Gustavo. O Raul Gustavo, ele se impõe de xerifão, pago e tal. Mas por uma saída de bola, igual o Bahia quer fazer, o Raul Gustavo se enrola. Saída de bola, o Canu é muito melhor que o Raul Gustavo. Esse é um toque. Que os times vão marcar o Canu, para a bola não ir pro Canu, e vão deixar o Raul Gustavo sair jogando. O Raul Gustavo, no Corinthians, entregou a paçoca pra cacete, assim. Só um aviso de amigo, tá? E na lateral esquerda, o Chaves. Fez uma linha ali com Rezende, Acevedo e Daniel. O Rezende acabou se machucando ainda no primeiro tempo e acabou saindo, e ficou o Diego Rosa, que acabou jogando o tempo inteiro. E na frente, Biel, Everaldo e o Kaique. O Everaldo, na verdade, ainda não mostrou ao que veio, né? Nenhum dos gols, né, ele acabou participando, mas do que se esperava do Everaldo? Everaldo. Até agora. Mas quando a gente fala, o nego toma porrada. O Grupo City não erra. Simplesmente um desabafo. Bom, no grupo do WhatsApp tá escrito isso. Muita gente no grupo aqui do nosso WhatsApp dizendo que o Grupo City não ia contratar assim. O Grupo City não erra. Tem expertise. Qualquer um erra. Então, começou com esse time. Bom, o Bahia não encaixou taticamente, encontrou dificuldade, tentou ir pro individual, piorou a situação. Não foi conseguindo construir nada, foi se desorganizando por completo. Alguns jogadores tentando organizar, o Acevedo ali tentando organizar, mas os outros não conseguiam se organizar. O Biel tentava alguma coisa ali, correndo muito, Kaique muito sumido, Everaldo pouco aparecia. O Daniel, na minha opinião, continua meio perdido. Parece que ele ainda não conseguiu se entender. O Daniel e o Acevedo ali. O Acevedo toma conta do meio de campo. O Daniel fica meio que perdido. Os laterais até sobem bem, mas tem um problema que o time do Bahia dificilmente está abrindo o jogo. Está muito concentrado em pegar a bola e jogar para o meio. O Biel faz isso, o Kaique faz isso. Aí tem que ter a passagem dos laterais. Só que quando os laterais sobem, não está tendo recomposição. Está tomando contra-ataque o tempo inteiro. Então, o Bahia no primeiro tempo mereceu sair perdendo. Não fez um grande jogo, muito pelo contrário, muito bagunçado. Parecia que tinha se encontrado ali para fazer um futebol de domingo, mas estava correndo. Mas não adianta só correr. Renato Paiva falou muito bem numa parte da entrevista que eu vi, que o time não estava fazendo o que ele mandou. Não vi nada demais ele falar isso. Ele fala, pô, a gente combinou uma coisa e os caras não fizeram. Não vejo nada demais ele falar isso. Não vejo ele colocando a culpa, eu fiz a minha parte, a culpa dos jogadores. Não vejo por esse lado. Se ele chega e fala, porra, a gente treinou de uma maneira, os caras não estão jogando assim, aí fica difícil. Eu particularmente não vejo nada demais nessa fala do Renato. Uma coisa é você atacar individualmente. A culpa, o treinador mexe errado. Ele não assume que mexeu errado e culpa o jogador. Aí é outros 500. Agora, a gente combinou uma coisa, os caras não cumpriram, porra. Aí fica difícil. Eles não cumpriram mesmo, porque não tinha nada.
Eu já acompanhei 2, 3 jogos do Bahia, onde tinha triangulações, onde tinha infiltrações, variações táticas. Primeiro tempo não aconteceu absolutamente nada. Vai pro segundo tempo. O Bahia dá uma melhoradinha, mas muito pouco. Muito pouco. Só vontade. O Bahia só tinha vontade. Só. Mas estava jogando contra o Barcelona, bem encaixado e marcando bem. E vou te dizer, o Barcelona poderia ter feito 2-3-0 no Bahia. Teve 2, 3 contra-ataques que, se o time do Barcelona, os jogadores que estavam com a bola, olhasse pro coletivo, não tentasse se consagrar, tinha ganho esse jogo do Bahia. Tinha ganho esse jogo do Bahia. Teve 2, 3 contra-ataques, principalmente pelo lado esquerdo, que, se não tem o egoísmo, matava o jogo. Não matou. Aí tem acreditado. Quem não faz, leva. Renato Paiva mudou. Mudou. Tirou um lateral, botou o Rian. Tirou o outro lateral, botou o Jacaré para fazer ala. Fez uma linha com 3 zagueiros. O Canu, o Raul Gustavo, e trouxe o Diego Rosa. Botou o Biel para um lado o Biel na frente, aí ficou como ala o Rian e o Jacaré. Aí fez um ali com o Mugni, acho que o Daniel, botou 2 atacantes, o Goulart, e deixou lá o Everaldo, e foi pro foda-se. Aí não tinha muita tática, não tinha nada, vai pro foda-se, vamos pro abafo. O tempo tá passando, lógico que o Barcelona ia segurar uma onda e ia tentar os contra-ataques. E logo após as mudanças, acontecem os gols. Interessante, uma parte tática. O Renato Paiva mandou espaçar o time. Não sei se foi no primeiro ou no segundo gol, quem percebeu, o Rian estava aberto todo pelo lado esquerdo e o Jacaré estava sozinho pelo lado direito. Os dois estavam bem abertos mesmo para espaçar o time do Barcelona. 2 jogadores entrando, em um dos gols o Biel estava dentro da área, junto com o Everaldo, e o Goulart estava lá pelo outro lado. Os 2 gols saem pelo lado esquerdo. Os 2 gols saem pelo lado esquerdo, aonde ficou com mais força, porque o Jacaré acabou ficando um pouco meio isolado pelo lado direito, mas pelo lado esquerdo, não. Tinha o Rian, que era lateral, e o Biel, que é atacante. E saiu por ali os 2 gols. Um com o Goulart dando assistência e o outro, o Rian. Ah, foi uma jogada ensaiada? Pode ser ter uma jogada trabalhada, mas foi muito mais no abafa, no talento, que na tática. E conseguiu virar. E fez o gol ali, acho que diferença de um gol pro outro, cara, acho que foi 10 minutos, sei lá. Deixa eu até ver aqui se tem aqui a marcação. Deixa eu dar uma olhada, quer ver? Foi aos 20 e poucos minutos, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O segundo gol foi aos 29 e o primeiro gol foi aos 25. Assim que entraram, em 4, 5 minutos fizeram os 2 gols. Depois que o Bahia fez os 2 gols, o Bahia fez o quê? Se defendeu. O Bahia não atacou mais. Depois que o Bahia fez os 2-1, virou, o Bahia não atacou, se defendeu. O Barcelona tentou ir para frente, mas também não conseguiu muita coisa. E o Bahia conseguiu segurar o resultado e conseguiu o triunfo. Então, não foi um bom jogo do Bahia. Na minha opinião, a maior parte do jogo o Barcelona jogou melhor, mas não aproveitou as chances. Aproveitou uma, teve outras e não aproveitou. E o Bahia aproveitou as chances criadas em 5, 10 minutos e virou o jogo. Então, eu vou repetir. O torcedor do Bahia pode não concordar. Pelo futebol apresentado, o Bahia mereceu ganhar? Não. Pelo futebol apresentado, não mereceu. A maior parte do jogo, o Barcelona foi melhor. Mas, quem é que triunfa? Triunfa quem faz mais gols. Então, pelo Bahia ter feito 2, o Barcelona só ter feito 1. Por este motivo, óbvio que não tem como falar que não mereceu. Bom,
Não foi gol contra, foi gol criado. Então, a gente separa. O Bahia triunfou, virou 2-1. Mas fez um bom jogo? Não. Pelo jogo que fez, merecia? Não. Mas nem sempre quem joga melhor vence. E esse foi o caso desse jogo Bahia e Barcelona. E sobre as polêmicas, né? Ah, Renato tá reclamando, a torcida tá isso, a torcida tá aquilo. Vou repetir. Tem que ter um pouco de bom senso de todos os lados. Esses treinadores portugueses, a maioria tem problema com a imprensa. A maioria tem problema com a imprensa. A maioria não aceita alguns tipos de perguntas. Não aceita alguns questionamentos. Todos eles. É só acompanhar a entrevista de todos os treinadores portugueses que estão aqui e que já passaram. Tem problema. Só que para o início de trabalho do Renato, isso não é bom. Isso não é bom. Jornalismo tem que ajudar? Tem. Irmão, mas tem que questionar. Só para terminar. O Renato Paiva já encontrou o time do Bahia? Na minha opinião, não. Esse esquema que ele iniciou o jogo, dá para jogar o Campeonato Brasileiro? Não. Vai tomar pau se jogar desse jeito no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, ele vai ter que proteger mais a sua defesa. Senão, vai tomar pancada. Ele não encontrou ainda o time. Tem um calendário longo. Vale a pena desgastar o time no campeonato regional? Não. Qual é o objetivo do Bahia? É ganhar o campeonato baiano? É ganhar a Copa do Nordeste? Ou permanecer na Série A? Na minha opinião, apesar de ter o Grupo City por trás, o objetivo do Bahia 2023 é permanecer na Série A. Se der para abocanhar o Campeonato Baiano, legal. É favorito? É favorito. Se ganhar, legal. A Copa do Nordeste tem obrigação de ganhar? Nenhuma. Nenhuma. Se ganhar, legal. Mas o principal objetivo do Bahia é permanecer na Série A. Tem torcedor que não gosta disso. Acha que a gente está menosprezando. Não tô, não. O Bahia voltou para a Série A agora. Tá montando um time para permanecer. Esse time que está sendo montado, desculpa, meu amigo torcedor do Bahia. Se você acha que esse time é um time com capacidade já para disputar título, bom, vocês podem ficar putos comigo. Mas esse time do Bahia ainda não é para disputar título. É time para permanecer na Série A. Para disputar título, tem que ser outros tipos de contratação. Não esse tipo de contratação que o City está fazendo. Esse tipo de contratação que está fazendo, que está indo por um caminho muito parecido com o que o Botafogo fez e se deu mal, é para tentar permanecer. Só o tempo dirá. Mas essa é a minha visão. Você não concorda? Legal. Você tem direito. Se lá na frente não acontecer nada disso, for tudo mil maravilhas, vou chegar aqui, pô, estavam completamente certos. Agora, se chegar um determinado momento eles perceberem que eles cometeram o mesmo erro do Botafogo, eu vou falar, bom, isso estava na cara, a gente falou em janeiro. Né? Faz parte. A gente não tem bola de cristal, é simplesmente opinião. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!